Salve, galera da Paulistana! Salve, galera do mundo inteiro! Salve, juventude! Você está em mais um episódio da segunda temporada da Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu. Ou leu? Ou leu. Ensaiamos muito essa pausa. Vamos nos ajustando, vamos nos ajustando. E eu estou aqui com a mesa mais pesada do mundo, porque é a mesa que mais tem conhecimento de todas. Não de todas as mesas, mas de todas as mesas de hoje. Boa. Ou de agora. Com muito conhecimento, muito carisma. Nós temos aqui à minha direita, eu quero apresentar a vocês, o Ray. Ray, dá o seu salve pra galera. Boa, salve, salve galera, aqui é o Ray, ou Whey Protein, ou Luva de Pedreiro, tanto faz. Qualquer um desses serve, já sei que eu sou, então ótimo, tô aqui para representar a galera do Mar Paulista. Então salve, salve galera do Mar Paulista, juventude, é isso. Para quem está só ouvindo a gente, vai ser obrigado a acessar o YouTube. Esse episódio é lançado no Spotify e no YouTube. Maravilha. E você vai ver o Luva convertido aqui do meu lado. Amém. Faz uma coisa que o Luva faz aí pra gente. Receba a palavra de Deus. Muito bem. Na frente do Ray, nós temos, do Ray Protein, nós temos o nosso pastor Ítalo. Dá o seu salve pra galera também. Salve, galera que tá assistindo a gente, ou tá ouvindo, né? Mas especialmente aí um salve pros jovens da igreja de Campo Grande. Tamo junto. Boa. Muito bem, muito bem. À minha frente, à direita do pastor Ítalo, nós temos o Luan. Luan, por favor, dê o seu salve pra galera. Salve, rapaziada. Rapaziada não, né? Salve, gente, que inclui todo mundo, né? Boa, Salve, boa, gente. Vim para representar o distrito do Jardim Gaivotas, lá para dentro do Grajaú, lá nos confins da terra. Jesus chegou lá. Amém. É importante, né? Mostrar Com que certeza. lá também tem Jesus. O Luan saiu ontem à noite, chegou hoje de manhã aqui. Seja bem-vindo, viu, Luan? Fica à vontade. E essa aqui é a nossa conversa sobre Bíblia, sobre insights, sobre atualidade. É uma forma diferente da gente ler a Bíblia também. E hoje nós temos, na série de Gênesis, hoje nós vamos ler Gênesis 4. Então pega a tua Bíblia, pega o teu celular, seu iPad, seu tablet e marca com a gente. Tem os seus insights também aí em casa, comente no YouTube, no Spotify, no WhatsApp, porque a forma como você lê a Bíblia, a forma como ela te encontra lá na tua casa, no teu trabalho, também é importante para a gente ler a Bíblia de forma comunitária, e ela com certeza vai ensinar sempre coisas novas para todos nós. Gênesis capítulo 4, nós saímos do Jardim do Éden, temos grandes expectativas aqui, e aqui eu quero reforçar algo importante para a Bíblia Estranha. A gente sempre lê como se fosse a primeira vez. Então aqui a gente não conhece Caim, a gente não conhece Abel, a gente não sabe o que um vai fazer para o outro. A gente tem uma expectativa daquilo que a gente já leu, que é Gênesis 3, no nosso último episódio. Então qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é vida, é promessa, enfim, é a bênção na maldição, é a graça na maldição, a gente não sabe o que vai acontecer. O pastor Ítalo vai ler Gênesis capítulo 4, acompanha a leitura e depois seguimos para os comentários. Vamos lá então. Gênesis capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor:
É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Verso 16: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Muito bem. Que história. Que história. E que leitura. A gente tem aqui, cara, uma das mais dramáticas histórias do começo do Gênesis ou do livro inteiro do Gênesis. Expectativas são quebradas, a gente tem algo que a gente não esperava, a gente tem novidades. E por mais que pra gente, ainda mais quem mora no extremo da Zona Sul, por mais pra gente que mora em São Paulo, que mora no nosso país, a violência seja algo muito comum, ou na história da humanidade, é a primeira vez que nós lemos sobre isso no relato bíblico. Ítalo, pastor, dá os seus insights, o seu primeiro pensamento, a sua primeira palavra assim, pra gente, dessa impressão do texto. Bom, então levando em consideração, né? O pastor Didi já falou, né? Eu acho interessante ressaltar algumas coisas importantes, né? Eu gostaria de ressaltar pelo menos 2 aqui nesse início, né? A primeira é a descrição aqui do nascimento de Caim, né? Opa. Então aqui acontece uma frase bem importante, né? Depois de dar o nome a Caim, Eva vai dar uma explicação ali, né? Adquirir um varão com auxílio do Senhor. É interessante, assim, na nossa Bíblia tá dessa forma, né? Quando a gente vai no hebraico ali, né? A gente vai averiguar ali o hebraico, a gente vê que essa frase ela é um pouco truncada, sabe? Talvez até um pouco difícil de traduzir, ela é um pouco truncada, mas a ideia que parece estar descrevendo ali é que Eva fala o seguinte, né? Eu adquiri um varão, o Senhor. O Senhor. O Senhor. Né? Então, ela como se ela estivesse dizendo que aquele varão que ela acabou de adquirir, que ela chama de Caim, é o Senhor, é o próprio Senhor. Dessa forma, parece que Eva está aludindo ao que a gente acabou de ver em Gênesis 3, né? Em Gênesis 3,15, que Deus faz a promessa ali da semente, que vai vir para trazer a redenção, para trazer vida, ao invés de morte, né? E então essa é a primeira coisa importante, né? Destacar na história. Parece que Eva entende que a promessa já chegou ali. Parece que esse já é o Senhor que vai trazer redenção. E a história aguarda o oposto disso, né? Exatamente. Naquele que é colocado a esperança sobre a redenção, é o oposto. E, cara, a diferença dos 2 irmãos, né? Em um irmão, ela anuncia, ela fala, adquirir com o auxílio do Senhor um varão. Com o outro, ele só nasce. Então, primeiro ela fala, tipo, eu adquiri com auxílio. E a palavra auxílio já apareceu antes, a gente já leu, né? Que Eva era auxiliadora. Isso. Então, olha, o Senhor auxilia a Eva. Então, parece que Eva tem uma função divina ao auxiliar também. Sim. Então, auxílio, essa questão do auxílio. E Caim, ele é apresentado, né? Eu adquiri, Eva fala e Abel só nasce. Legal. E é bem isso aí, né? Então, Caim é descrito, algo sobre o nascimento dele, e Abel é o irmão do Caim. Parece até irmão do uma Caim. rejeição desse, tipo né? o Chris Gregg, entendeu? Isso mesmo. Tipo isso. Eu não peguei a referência. Tá bom, segue. O pessoal de casa espera que mas espero é que isso, né? Você vê que todo o enfoque parece estar sendo dado para Caim, né? De certa forma, porque ela parece entender que é ali o Senhor, o próprio semente prometida ali em Gênesis 3,15. E Abel é apenas o irmão de Caim. E essa palavrinha aqui, irmão, o é irmão de interessante porque ela vai se repetir várias vezes aqui na narrativa. Não sei se vocês conseguiram contar aí mais ou menos quantas vezes se repete. Conseguiu? Eu consegui. Eu contei 7 aqui. Eu mano. contei 7 também. Antes eu tinha contado uns 10. Assim, no texto foram uns 10 que eu tinha pego. No texto todo, mas 7. Mas nessa leitura 7. A gente já viu em outros episódios, se você está aqui pela primeira vez na Bíblia Estranha, a gente convida vocês a ouvirem os outros episódios, que é importante nessa leitura do Gênesis e do texto bíblico, a gente prestar atenção nas marcações, nas repetições das palavras do texto e também nas quebras das repetições. Sim. E aqui a gente tem uma palavra, o pastor trouxe, que está sendo constantemente repetida e às vezes numa leitura de ano bíblico, uma leitura rápida, a gente não percebe. Mas para quem está ouvindo a história, isso ficou muito claro. Né? Parece que
Esse é um dos grandes segredos aqui do texto. Parece que alguém está sendo lembrado a todo momento que ele tem um irmão. Tem uma irmão. repetição exaustiva, né? Exaustiva. A gente Irmão, aprende irmão, nas aulas de irmão, português, literatura, usar sinônimos e tal, mas a Uhum. Bíblia ela tem Deixa bastante bem repetição, claro, né? E bem bastante E pleonasmo você vê também, que é né? bem proposital, né, do É. narrador, porque você vê Pra que você ficar bem atento. a nisso. palavra irmão acaba funcionando como um anúncio de enredo aqui, né? Exatamente. Já preparando o terreno para o que vai acontecer, né? Muito bem. E é engraçado porque a Bíblia ela apresenta dessa forma várias vezes, né? Tipo, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Sabe? É um pleonasmo, é a mesma Sim, coisa, sim. o mesmo sentido. E é engraçado porque eles criam um padrão nesse sentido, né? Então, bastava... Reforçando. A gente acabou de ler Reforçar. aqui, né? Bastava dizer que Abel é irmão de Caim ali apenas no início, né? Sim, já estava Depois, suficiente. aí, toda vez que ele menciona Abel, ele faz questão de Irmão, falar irmão. Muito bem, muito bem. Algo que... só pra eu me contextualizar e eu não falar besteira, o último Jamais, episódio foi o quê? O Caminho de Emaús, não foi? Oi? O A última episódio. temporada? Isso. Sim. Não, é Caminho de porque Emaús. o último foi Gênesis 3. Ah, tá. Perdão. Não, mas da outra Da temporada. outra temporada, sim. Tá. E lá, tá contando, né, sobre Jesus quando tá voltando lá pra Emaús e ele pergunta pros discípulos o que tá acontecendo, né? Por que eles estão voltando? E os discípulos falam o quê? Ué, como se você não tá sabendo? Ou seja, já é de antes a história do ser humano querer dar... Meio que ser arrogante com Deus, não sei explicar. Soar meio irônico. Uhum. E aqui é o que engraçado, isso é acontece também. Quando, no verso 9 aqui, ó, diz assim, ó, o Senhor disse a Caim, onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu, não sei, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, ele tá falando com Deus ali, mano. O cara tá... O cara desafiando. perdeu a noção do perigo ali, Perdeu a mano. noção. O cara pode dar uma estaladinha assim, mas não. Fica quietinho. Viu? Tem na descrição de personagens aqui, a gente tem bastante ecos do Gênesis. Uhum. E o que você falou é importante, porque parece que ele se esquece de quem ele é e de quem Deus é. Porque na formação do ser humano, eles são colocados no jardim para lavrar o jardim e guardar o jardim. Sim. E parece que essas funções elas são dissipadas nos dois primeiros irmãos. Um guarda o rebanho e outro cultiva a terra. E aí quando ele fala, eu sou por acaso guardador de alguém, ele está rejeitando o propósito pelo qual E ele a foi função criado. dele, né? A função, E a função dele, ele, exatamente. ele se desconectou. E tem também a questão da obstinação, porque Deus fala com ele e ele não responde Deus no primeiro momento, nesse texto. Deus fala com ele, olha, por que você está irado? O que aconteceu com você? Que cara é essa? Não, é impressionante que a gente consegue sentir o clima pela cara da pessoa. Às vezes você chega no ambiente, o ambiente está pesado por Sim. causa da cara, por causa do jeito, você consegue ver. E descaiu-lhe um semblante. E aí Deus faz perguntas para ele, é importante prestar atenção nas perguntas do texto, mas ele não responde Deus no primeiro momento. Aí ele olha para o lado, ele está obcecado, obstinado pelo seu irmão. Né? E essa questão é bem interessante, que essas emoções, né, elas são bem destacadas aqui, né? Na narrativa, quando a gente dá uma estudada nela, a gente entende que tem algumas coisas bem interessantes, né? Quando o narrador informa alguma coisa sobre um personagem e depois algum dos outros personagens enfatiza essa informação, é porque é uma coisa importante, né? Destacando Perfeito. a emoção aqui no caso. Né? Então o Exatamente. narrador fala que logo após Deus ter aceito a oferta de Abel e não de Caim, disse que ele se irou, né, de sobremaneira, descaiu o semblante. E daí Deus vai lá e na próxima fala já fala justamente isso, enfatizando o que o narrador acabou de falar. Né? Isso acontece com Jó, né? Sim. Quando o Já narrador fala bastante. que ele é reto, justo, temente a Sim. Deus e se desvia do mal, depois Deus fala isso na conversa Sim, com sim, Satã. sim. É uma repetição muito importante para ficar bem frisado na mente das pessoas. Muito bem. Vamos lá, meu querido Luan. E seu insight aí na sua leitura, fora a nossa conversa, o que você percebeu dessa leitura? Bom, assim como eu citei essa frase aqui, né, do verso 9, também dá para perceber outra coisa. Quando aconteceu lá, da Eva e do Adão morder a maçã, o que aconteceu? Jesus foi lá e falou, Adão, onde você está? Ou seja, ele, vamos concordar aqui, é Deus. Ele sabe onde todo mundo está aqui. Mas não, ele queria uma resposta do ser humano. Adão, onde você está? E aqui é a mesma coisa. Pô, ele tem o plano lá de... É como se ele visse tudo lá de cima, entendeu? Ou seja, ele sabia o que tinha acontecido, onde todos estavam. E novamente ele veio perguntar para Caim. Onde está Abel, o seu irmão? Sim.
Ou seja, é como se Deus estivesse sempre em busca do homem. Perfeito. A gente foi criado com um laço e nós sempre rompemos esse laço e Jesus sempre veio para tentar unir de novo esse laço. É entendeu? o afastamento e depois a reconciliação. Afastamento, Isso. reconciliação de novo. Não é coisa pequena, né? Deus atravessar essa linha e procurar a gente. E nas perguntas de Deus, nós temos algumas respostas. Aqui a gente tem algumas perguntas. Por exemplo, que você citou dos outros textos. Adão, onde você está? Essa é uma pergunta. Onde ele está? Ele sabe a resposta. Mas ele quer dizer, você não devia estar onde você está. Onde está o teu irmão? Ele não devia estar onde ele está. Boa. É a mesma coisa quando um pai, às vezes, quer corrigir assim o seu filho e fala assim, você quer apanhar? Você não quer a resposta do menino, sabe? Você não quer que ele responda, quero ou não quero. O pai está falando assim, se você continuar fazendo o que você está fazendo, você será corrigido, né? Mas eu acho que foi um bom pensamento, Bom bom ponto. insight. Boa luz. É interessante, né? Que Deus é sempre a parte ofendida, mas é ele que inicia Ele- o diálogo, né? Exatamente. Exatamente. Se fosse no dia a dia, não é assim que funciona. Se a contrário, gente né? vacilou com alguém, geralmente, se a gente não correr atrás, morre ali a amizade. Então, Muito bem. Então ele Sem sempre pegar faz uma essas relação. perguntas que é tipo um convite à reflexão, né? Uhum. Perfeito. E é profunda, né? É As profundo perguntas. demais. deve ser difícil esse Deus, hein? Com todo respeito. Com todo respeito. Exatamente. Eu acho que Deus não nos trata como nós nos trataríamos. Sim. E aí, e é o convite para Caim voltar. Tem um pensamento do C.S. Lewis que diz assim, quando a gente está no caminho errado, Ah, já sei qual é. progresso para a gente, ir para frente, né? Progredir é voltar, quando a gente está no caminho errado. Então, esse convite para voltar me lembra assim, volta que você será aceito. Sim. Me lembra Jesus falando, aqueles que o Pai me der, de nenhum modo eu vou lançar fora. Então, se a crise era de aceitação, ele aqui está falando, você será aceito. Se esse é o problema, pelo contrário, você é quase protagonista dessa história. Né? É o protagonista, né? Exatamente. Querendo ou não, é o Protagonista. único que Deus Caim se dirige. e Abel. Sim, Se dirige sim, é a exatamente. Caim. E justamente isso que você falou do se ele proceder certo, né? Vai acontecer o certo. Então é interessante que nessa fala de Deus, né? A gente teria várias coisas para falar aqui sobre os sacrifícios ali oferecidos, né? Mas enfim, essa própria fala de Deus, ela é um convite para ele fazer o certo da próxima vez, né? Perfeito. Aquela questão de não ser aceito o sacrifício dele não é definitivo, né? Sim. Então Perfeito. vai ter outras oportunidades, faz o certo e assim por diante, né? Perfeito, Interessante. perfeito. Manos, a gente está chegando num tempo bom, assim, numa discussão boa. É importante a gente lembrar que a gente não vai esgotar o texto. Vão ter Certo. vários pensamentos que vão surgir a partir da leitura do pessoal de casa. Mas, Rayman, Boa. diga aí pra gente a tua impressão, o que você trouxe assim de especial dessa leitura. Ok, vamos lá. Temos muitos pontos aqui, né? Já conectamos aqui algumas vertentes. E é engraçado porque é o seguinte, nós temos, acabamos de falar aqui sobre a reconciliação, o momento em que o homem ele se afasta de Deus, mas Deus ele vai lá e tenta se reconciliar, ele tenta retornar, ele retomar aquela relação. E aqui nós temos um ponto interessante porque Deus ele teve uma distribuição ali de funções. Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, ele era lavrador da terra. Ele tinha o objetivo, ele tinha a função de dar vida, de tornar a vida real ali naquele lugar, né? Lavrando a terra e cuidando do jardim. Então, quando brota esse momento aqui, só um... Brota, né? Brota. Enfim, Fraguei. o versículo 9, como a gente já repetiu aqui, onde está seu irmão Abel? E aí Abel ele vem e fala, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu estou responsável pelo meu irmão? E daí tem uma quebra aqui, porque neste momento, onde era para ele estar cuidando, a função dele era cuidar, ele totalmente ao contrário, é uma antítese mais ou menos, trazendo uma perspectiva diferente. Aquele que tinha a função de trazer a vida neste momento estava fazendo o contrário, o oposto, que era trazer a morte. É um ponto a se levar em consideração, né? Muito O cara bom, que fazia excelente. crescer tá fazendo... Exatamente, diminuir. Muito bem. É uma reversão, né? É uma reversão. Interessante. Uma reversão da criação, né? Uhum. Lá em Gênesis 1, você vê que Deus traz a vida ali a partir Exatamente. da terra, né? Então, Sim, as plantas, os animais, o ser humano, tudo ali a partir da terra e tal. E agora aquele que é, como o Ray falou, né? Responsável aqui por cultivar, fazer brotar vida da terra,
Ele faz o contrário, né? Ele deposita ali É, a morte, exatamente. derrama o sangue ali pela primeira vez. É muito forte, É cara. chocante É isso, é muito chocante, forte. é dramático. É É dramático. uma oposição direta contra Sim. Deus, né? É oposição direta. E, De novo. De novo. E também tem, continuando na questão do Ray que vocês estão trazendo, é a bênção. A bênção da criação é a multiplicação, né? É você conseguir fazer o que Deus faz, que é multiplicar. A gente já viu isso aqui no primeiro episódio. Abençoa. Deus abençoa os animais, Deus abençoa o ser humano, Deus abençoa o sábado. E aí você tem aqui, a gente está fazendo o que ele faz, ele reproduziu, a gente tem a capacidade de recriar. Essa é a bênção. A maldição é quando a gente desfaz isso. E a gente terminou o texto quando verdade. ele é amaldiçoado. Sim. Ele é amaldiçoado. A bênção é fazer o que Deus faz. A maldição é fazer o contrário. contrário Está bem do que- explícito aqui. Sim. E é tão impactante, né, esse texto, É muito impactante. Forte. que é um fratricídio, né? Uhum. Que, assim, Fatricídio. É. Anota essa palavra, é nova aqui. Essa eu vou pesquisar depois De também. Sim, fraterno, que é irmão, e Sim. sídio de matar. De matar, não. é assim, né, quando você vê lá em Gênesis 3, que a gente viu agora de pouco, a maldição recai sobre... A criação vai meio que mediar a maldição para os seres humanos, né? Só que aqui é o próprio Caim que recebe a maldição. Né? Então, para você ver como Deus lida, né, com a morte de um outro ser humano feito à sua imagem e semelhança. Perfeito. Boa. Pronto. Perfeito, perfeito. A gente já lidou com imagem e semelhança também. Visite o nosso primeiro episódio. Boa. É interessante aqui, galera, que Abel não fala, né? A gente não escuta a voz de Abel. Nenhum momento A aqui. gente escuta a voz de Deus, a gente escuta a voz Caim. de aqui. Caim, pelo menos 2 vezes. Sim. Escuta da Eva também, né? Ela fala. Eva fala, Isso, no começo. perfeito, Eva fala, mas a gente não escuta. O que a gente escuta de Abel? É sempre negação, né? Ou negação no caso de negar o que Deus oferece. A função de que Deus De está... Caim ou de Abel? Não, no caso de Caim. Quando... Caim, Às vezes que ele aparece aqui é sempre Perfeito. tentando se afastar. Mas a voz de Abel a gente não escuta, a gente escuta a voz do sangue de Abel, Ah, tá, sim. né? Parece que Abel nasce, oferece um sacrifício e morre. É uma cronologia muito rápida, né? Acontece. Ele é bem a rápido. vida de Abel é como um tris. E você tem uma palavra em outro livro da Bíblia, é uma palavra do Eclesiastes, que foi traduzida como vaidade. Vaidade. Vaidade, vaidades. debaixo do sol tudo é vaidade, Tudo é vaidades vaidade. de vaidades. E a palavra vaidade, ela pode ser traduzida de outras formas. Porque a raiz da palavra vaidade é Havel, que é a mesma Ravel. para Abel. Uhum. Então ela pode ser traduzida como vapor. Assim, Algo que flui rápido. Vai o Eclesiastes quer dizer que debaixo do sol tudo se Passageiro. desfaz no ar. Tudo é passageiro. Em outras palavras, fazendo uma referência com a nossa leitura, que debaixo do sol, a nossa vida é como a vida de Abel. Então a gente tem que aprender a viver. Porque a gente nasce e a nossa vida é como um tris. Então o que a Boa. Bíblia está tentando dizer assim pra gente é que, talvez ela esteja querendo dizer isso, é que como a vida de Abel, a nossa vida é curta, então a gente tem que aproveitar, saber viver, enfim. A gente não sabe, a gente tem que aprender. Boa. E Dá aí, pra até... pode falar, Lu, pode falar. Dá até pra encaixar alguns papéis, porque, por exemplo, quando o Abel chegou, já tinha Caim, já tinha Eva, tinha pessoas antes dele. Uhum. E assim assim quando a gente nasceu, já tinha pessoas antes de nós. E tem uma função principal. Qual foi a função de Caim aqui? Ele matou o Abel. Satanás, ele tenta nos levar à morte, entendeu? Ou seja, o nosso papel seria, que nem o pastor falou, o de Abel. Só que a gente, né, tem que tentar fugir do padrão. O quebrar nosso padrão. papel seria fazer o que a Caim devia fazer, Isso, né? que era... Guardar o irmão. E os dois se guardarem, né? Acho que essa Sempre. é uma coisa importante. Fala, pastor. Eu ia comentar uma coisa anterior, que o pastor Didio acabou falando, né? Que aqui todo mundo fala na história, menos Abel, né? Menos Abel é o único Abel. que não fala. Mas é interessante que a única fala que permanece depois dessa história é a de Abel, Uhum. entre Perfeito. aspas, né? Uhum. Porque a gente fala que o sangue dele clama da terra, e quando a gente vai lá em Hebreus capítulo 11, lá no verso Oxe. 4, diz que Abel, pela fé, ofereceu um sacrifício mais excelente do Mais que o de Caim, e por isso a fé dele continua falando ainda hoje, né? Perfeito. Boa. Então você vê que na atitude
Mesmo que ele não tenha falado nada aqui, né? Mesmo que ele não tenha sido representado de uma forma O legado que verbal aqui. permanece é o de Abel. É o de Abel, Muito bem. no silêncio. No silêncio. Gente, a gente teve, de verdade, assim, ó, uma discussão muito frutífera, muito Boa. boa. Cultivamos essa conversação, guardamos, Boa, trocadilhos e aí. guardamos os nossos irmãos. Eu vou terminar a nossa conversa com um parágrafo de um livro da Caroline, Henri Caroline, uma coisa assim. Ela é uma filósofa alemã e o nome do livro é Contra o Ódio. Eu acho que esse texto é muito propício para o nosso tempo, para o espírito do nosso tempo, que é um espírito de ódio. A gente estudou a história da violência e parece que hoje há um certo orgulho em ser violento. Há um certo orgulho em... A gente abre as nossas redes sociais, há um certo orgulho, uma motivação para odiar, né? E, inclusive, o amor, ou as pregações, as falas sobre o amor, sobre guardar o irmão, elas estão cada vez mais raras, né? Eu vou ler aqui, e ela diz assim: algo mudou na Alemanha. Agora odeia-se de forma aberta e descarada, às vezes com um sorriso no rosto e às vezes não. Mas na maioria das vezes sem nenhum escrúpulo. As cartas de ameaça que sempre existiram, hoje são assinadas com nome e endereço. Delírios violentos e manifestações de ódio expressos na internet se escondem cada vez menos atrás de um pseudônimo. Se há alguns anos me perguntassem se eu conseguiria imaginar alguém falando dessa maneira, ressalto, novamente na Alemanha, eu teria dito que seria impossível. Para mim, era absolutamente inconcebível que o discurso público pudesse se brutalizar de novo. De novo, ela está se referindo aqui ao nazismo. Desse modo, e que as pessoas pudessem ser acossadas de forma tão desmedida. É quase que se as expectativas convencionais sobre como uma conversa deveria ser fossem reviradas. É como se os padrões de coexistência tivessem simplesmente virado de cabeça para baixo. Como se aquele que considera o respeito pelos outros uma forma natural e simples de tratamento devesse ter vergonha. Como se aquele que desrespeita os outros, sim, aquele que vocifera insultos e preconceitos, pudesse se orgulhar disso. Pois bem, não me parece nenhum ganho civilizatório que alguém possa gritar, ofender, atacar de maneira irrefreável. Acho que não há progresso nenhum em poder colocar para fora qualquer baixeza interna, só porque nos últimos tempos esse exibicionismo do ressentimento supostamente adquiriu relevância pública e até política. Sim. Como muitos outros, não estou disposta, ela diz, a me acostumar. Não quero que esse novo prazer em odiar livremente seja normalizado. Nem no meu país, nem na Europa e nem em nenhum outro lugar. A Bíblia deságua no nosso horizonte. Sim. E ela deve desaguar em realidades diferentes, e para cada realidade ela vai falar algo diferente. Que a gente consiga de verdade, e eu digo para você que está ouvindo e vendo a gente, entender como esse texto, como a história da violência, como a quebra da expectativa da esperança, da salvação, dos frutos, como isso, de alguma forma, atinge o nosso cotidiano. E, sobretudo, que o convite feito para Caim, para voltar, seja também feito a todos nós. Voltem. É certo que seremos aceitos. E, sobretudo, eu e você, nós todos somos guardadores dos nossos irmãos. Deus abençoe você, que você tenha alguém para guardar e certamente alguém também te guardará. Até o próximo episódio da Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu. Muito bem. Ou leu.